ninguém é só uma ilha. Para crescer, aprender, construir conhecimento, para se construir, o ser humano precisa dos outros. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato. E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial. Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. E morreu jovem, de tuberculose, aos 37 anos, porém com uma importante obra de mais de 200 de trabalhos científicos. Os mais conhecidos no livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky recebeu a sua formação inicial diretamente de tutores na residência da sua infância, conforme a tradição das famílias abastadas, e mais tarde foi estudar na Universidade de Moscou, onde integrou um grupo de jovens intelectuais que buscavam um elo entre socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Assim, embora graduado em Direito, Vygotsky transitou também pelas áreas da medicina, psicologia, história, literatura, filosofia, atrás da formação interdisciplinar decisiva para a base das suas ideias, que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Vygotsky formou-se na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa que derrubou o Império dos Czares e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Marx. O discurso marxista postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana, em sua consciência e comportamento. Influenciado por essas ideias, Vygotsky construiu a sua teoria sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. E o modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a zona de desenvolvimento proximal. Para ele, uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Para entender as ideias de Vygotsky, é fundamental inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: interação, mediação, internalização e ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível da aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais, de troca com o meio. Por isso, é chamado de interativo. Vygotsky afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro. Um outro coletivo que veicula a cultura. As características e atitudes individuais estão profundamente impregnadas das trocas com o coletivo.
E justamente é ali, no palco da cultura, dos seus valores, da negociação de sentidos tramada pelos grupos sociais, que se constrói e se internaliza o conhecimento. Como? Através da língua, da linguagem, dos símbolos escolhidos como metáforas ou outras figuras que se constituem em valiosa moeda de troca. Isto é, a interação é feita através da linguagem, que realiza uma espécie de mediação do indivíduo com a cultura. Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E mais, que ainda que uma criança tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Basta lembrar do exemplo recente do menino lobo encontrado em Kalunga, na Rússia, que criou-se com lobos e desenvolveu muito pouco do seu lado humano. Andava de quatro, não falava, rosnava e mordia como um cão. Como é que a cultura negocia os sentidos das coisas? Através de representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação. Se pegarmos, por exemplo, uma cadeira, e há um consenso entre nós de que vamos chamá-la de cadeira, e que se diz cadeira, e que serve para sentar, a criança entende. Esta informação vai parar lá no seu cérebro, onde fica armazenada junto com o atributo sentar. Passamos assim para a terceira ideia-chave de Vygotsky, a internalização, que é o momento em que o aprendizado se completa, quando a criança, ao refletir sobre o nome e o significado de cadeira, ao internalizá-los, consegue abstrair o conceito de cadeira e torná-lo universal. E então, cadeira não cabe mais só na palavra cadeira, porque a própria criança descobre os muitos sentidos da palavra, que adquire, assim, novos tons afetivos, emocionais, de memória, de sentimento ou simplesmente de informação. Tudo via mediação da linguagem, na troca com os outros, interação, e consigo mesma, internalização. A criança apreende conhecimentos, papéis sociais e valores. E, finalmente, a quarta expressão vygotskiana, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que nada mais é do que aquele espaço em branco que existe entre o que a criança já é, já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem a potencialidade para vir a ser, desde que seja assistida, aprenda com os outros. Proximal vem de próximo, perto, íntimo, e é onde entra o professor, o adulto ou um colega mais experiente da roda da criança, que, como parceiros de estrada, detectam o seu potencial e a estimulam a se superar e a se apropriar do que, em tese, ela é naturalmente capaz. E assim fica claro o papel do professor. Para Vygotsky, o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um parceiro de estrada mais experiente, um descobridor da ZDP do aluno, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, e assim atingir o que lhe é de direito, não o melhor além do outro, mas o melhor de si mesmo, isto é, o seu potencial.